Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, instrutor de condução na Escola de Condução da eDrive, e hoje iremos falar sobre sinais de obrigação. Para quem estiver a assistir lá em casa e quiser acompanhar através do nosso livro de código, estamos na página 47, ok? 47, não, desculpem lá, 97, página 97. Para quem estiver a assistir em direto e quiser participar, basta aceder ao link na descrição e entra via Skype, ok? E fala então em direto connosco. Ok, vamos então a isso. Vamos então falar um bocadinho sobre sinais de obrigação. Em relação aos sinais de obrigação, os sinais de obrigação fazem parte dos sinais de regulamentação, do qual, na prática, se subdivide em 4 grupos, não é? Sinais de assistência de passagem, sinais de proibição, que falámos na última aula, sinais de obrigação e sinais de prescrição específica. Hoje vamos focar nos sinais de obrigação. Os sinais de obrigação caracterizam-se pelo seu formato circular, de fundo azul, e indicam ao condutor uma obrigação. De realçar que são sinais de regulamentação e, portanto, só têm validade até à próxima interseção. Se essa prescrição se mantiver, o sinal terá que ser naturalmente repetido, ok? Então, reforço, os sinais de obrigação, que fazem parte dos sinais de regulamentação, caracterizam-se pelo seu formato circular, de fundo azul, e indicam ao condutor uma obrigação, ou seja, o condutor está obrigado a, ok? Vamos começar aqui então pelo primeiro. Este indica ao condutor sentido obrigatório, ok? Na prática, todos eles indicam sentido obrigatório, tá? Vamos esmiuçar cada um deles. Portanto, este indica sentido obrigatório, na prática indica então ao condutor a obrigação de mudar de direção à direita, portanto, indica ao condutor a obrigação de mudar de direção à direita. Tem exatamente o mesmo significado que este, ambos indicam ao condutor sentido obrigatório, ambos indicam ao condutor a obrigação de mudar de direção à direita. Muitas das vezes a diferença está na forma como ele é colocado. Ou seja, habitualmente este é colocado antes da interseção e acaba por assumir a configuração da própria mudança de direção, ok? Enquanto que o anterior é habitualmente colocado à frente, digamos assim, não é? Da interseção, indicando ao condutor, ou sinalizando melhor desta forma ao condutor, a obrigação de mudar de direção à direita. De qualquer das formas, indica então ao condutor a obrigação de mudar de direção à direita. Só assim uma breve explicação sobre a mudança de direção à direita, isto por não ficarmos só restritos ao próprio sinal. Do modo em geral, o condutor que pretende realmente mudar de direção à direita deve abordar a interseção, cruzamento, entroncamento com uma velocidade totalmente moderada, sinalizar a sua intenção com o indicador de mudança de direção ligado para o lado direito, ou seja, com o piscazinho para a direita, posicionar-se o mais à direita possível e executar a manobra no trajeto mais curto possível. E é isto que eu gostava de realçar. A mudança de direção à direita deve efetuar-se o mais à direita possível e no trajeto mais curto possível. Okay? Já este aqui indica também ao condutor sentido obrigatório, mas neste caso indica ao condutor a obrigação de mudar de direção à direita, de acordo com a indicação do sinal. Mais uma vez, este sinal tem exatamente o mesmo significado que este. Ambos indicam ao condutor sentido obrigatório, na prática a obrigação de mudar de direção à direita. Muitas das vezes a diferença está na forma como ele é colocado, ok? Ele normalmente é colocado antes da interseção, assumindo a configuração da própria mudança de direção à esquerda, ok? Voltando aqui um bocadinho ao sinal inicial e à semelhança do que fizemos com o sinal anterior, no que diz respeito à forma como nós devemos efetuar a manobra de mudança de direção à esquerda, bem, neste caso já depende muito do tipo de via em que nós transitamos. Se trata de uma via de sentido único, se é uma situação de polaridade de vias de trânsito, em que existem duas ou mais vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, ou se a faixa de rodagem apenas tem duas vias de trânsito, uma afeta a cada sentido. Portanto, depende muito da situação com que nos deparamos, ok? De qualquer das formas, e começando pelo modo em geral, situação em que existem duas vias de trânsito, ou seja, há uma faixa de rodagem com duas vias de trânsito
uma afeta a cada sentido. Bem, neste caso o condutor deve, com a devida antecedência, sinalizar a sua intenção, o sinal do lado esquerdo, bem, com o indicador de mudança de direção do lado esquerdo, posicionar-se junto ao eixo da faixa de rodagem, que pode ser materializado ou não, ou seja, pode existir uma marca rodoviária ou lancil ou não existir nada, e nesse caso o condutor terá que imaginar, mas na prática divide então a faixa de rodagem em sentidos opostos. Executar a manobra de modo a dar a sua esquerda ao centro da interseção das duas vias, de forma a ficar posicionado na via correspondente ao seu destino, ou seja, de uma forma assim mais simples e menos técnica, descrevendo uma perpendicular. Ok? Tá? Vou reforçar. Um condutor que pretende então mudar a direção à esquerda deve sinalizar a sua intenção com antecedência, posicionar-se junto ao eixo da faixa de rodagem e executar a manobra de modo a dar a sua esquerda ao centro da interseção das duas vias, de forma a ficar posicionado na via correspondente ao seu sentido, ou seja, de uma forma mais simples, descrevendo uma perpendicular perfeita, diria eu. Okay? Se tratar de uma via de sentido único, bem, se for uma via de sentido único, em que existe apenas um só sentido, nesse caso o condutor terá que se posicionar do lado esquerdo da faixa de rodagem. Okay? Existiriam duas vias de trânsito na via da esquerda, portanto, do lado esquerdo da faixa de rodagem. Tá? A forma como descreve a mudança de direção é igual, dando a sua esquerda ao centro de interseção das duas vias, de forma a ficar posicionado na via correspondente ao seu sentido. Okay? Outra situação é a pluralidade de vias de trânsito. Vamos supor que eu tenho duas ou três vias afetas ao meu sentido, não é? Portanto, ao mesmo sentido. Nesse caso, o condutor vai se posicionar na via mais à esquerda, junto ao eixo da faixa de rodagem. Portanto, não é do lado esquerdo da faixa de rodagem, é na via da esquerda, junto ao eixo da faixa de rodagem, que lhe permite então realmente mudar de direção à esquerda. Ok? Continuando. Opa, aqui faltei aqui alguns. Este aqui, bem, este indica também o condutor sentido obrigatório. Como está indicado no próprio sinal, indica então ao condutor a obrigação de seguir em frente. E aqui chama a atenção para um pormenor. É muito comum se confundir este sinal com o sinal de informação que informa ao condutor que a via vai passar a ser de sentido único. Bem, são sinais semelhantes na sua configuração, é verdade, mas com prescrições muito diferentes. Está bem? Este indica ao condutor sentido obrigatório, é um sinal de obrigação, indica ao condutor a obrigação de seguir em frente, enquanto que o sinal de informação, que tem um formato quadrangular, ok? Também ele de fundo azul, apenas informa ao condutor que a via passa a ser uma via de sentido único. E, portanto, não podemos efetivamente confundir estes sinais porque eles têm realmente prescrições muito diferentes. Tá? Este é um sinal de informação e informa ao condutor que a via passa a ser de sentido único. Okay? Portanto, eu não sou obrigado a seguir em frente, eu posso perfeitamente mudar de direção, okay? Se for realmente possível. Neste exemplo, por exemplo, eu posso perfeitamente realmente mudar de direção, portanto eu não sou obrigado a seguir em frente. Okay? Já no sinal anterior, que nós estávamos então a analisar, o sinal de sentido obrigatório, reforço, é um sinal de obrigação e, portanto, indica ao condutor sentido obrigatório. Ou seja, perante este sinal, o condutor é obrigado a seguir em frente, não podendo então mudar de direção. Okay? Tá? Se é sentido único, é dois sentidos. Bem, isso já depende das características da via e se for sentido único, terá que existir um outro sinal a adverter dessa mesma prescrição. Okay? Portanto, para já, este sinal apenas indica então ao condutor que eu sou obrigado a seguir em frente, não podendo então mudar de direção. Sentido obrigatório. Okay? Não confundir com o sinal de informação que indica sentido único. Outras hipóteses. Sentidos obrigatórios possíveis. Okay? Portanto, sentidos obrigatórios possíveis. Neste caso, indica ao condutor a obrigação de seguir em frente ou mudar de direção à esquerda. Portanto, o condutor tem estas duas opções. Ou segue em frente ou muda de direção à esquerda. Diria eu que estaria proibido de virar à direita, não é? De forma indireta. Sentidos obrigatórios possíveis. Neste caso, o condutor é obrigado a seguir em frente ou a mudar de direção à direita. Está bem? Portanto, ele é obrigado a seguir em frente ou a mudar de direção à direita. Lá está, mais uma vez, depende sempre das características do local. Okay? Portanto, sentido ou sentidos obrigatórios possíveis.
Este aqui também ele indica sentidos obrigatórios possíveis. Neste caso, o condutor estará obrigado ou a mudar a direção à esquerda ou a mudar a direção à direita. Portanto, o que ele não pode é, efetivamente, seguir em frente. Portanto, sentidos obrigatórios possíveis. O condutor terá que mudar a direção à esquerda ou mudar de direção à direita em função da situação. Ok? Estes aqui indicam ao condutor a obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado pelo sinal. Também. Portanto, depois depende efetivamente do sinal. Indica então ao condutor a obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado pelo sinal. Vamos a exemplos. Este indica então ao condutor a obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado direito. E aqui reforço um pequeno pormenor. Tá? Portanto, eu sou efetivamente obrigado a contornar a placa pelo lado direito, dando a nossa esquerda à parte central. Okay? Portanto, eu sou obrigado a contornar pelo lado direito, eu contorno efetivamente a placa pelo lado direito, dando a minha esquerda à parte central da placa. Ok? Tá? Outra dúvida que normalmente costuma surgir, e que eu realmente também costumo, é uma questão que eu costumo colocar aos meus alunos, que é, perante este sinal, sou obrigado a virar à direita? Não. Okay? Este sinal não transmite qualquer prescrição no que diz respeito à mudança de direção. O condutor tanto pode mudar a direção à direita, como pode mudar a direção à esquerda. É uma opção do condutor. Okay? Tá? Portanto, ele tanto pode mudar a direção à direita, como pode mudar a direção à esquerda. O que acontece é que, ao mudar a direção, neste caso, nesta interseção, ele terá que contornar sempre esta placa central pelo seu lado direito. Depois, se pretender virar à direita, ok, posiciona-se o mais à direita possível. Se pretender virar à esquerda, posiciona-se junto ao eixo, ok? Tá? Mas contornando sempre a placa pelo lado esquerdo, ok? Já este aqui indica ao condutor também a obrigação de contornar a placa ou obstáculo, mas neste caso em particular pelo lado esquerdo, ok? Não é muito comum nós encontrarmos este sinal a indicar a obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado esquerdo, que surge habitualmente em situações de trabalhos de obras na via, em que existe um obstáculo, por exemplo, junto ao lado direito, e o condutor tem que realmente se desviar e contornar esse obstáculo, por exemplo, ou então em situações muito específicas, em locais muito específicos, tá? Como é o caso em que nós temos aqui uma placa central, por exemplo, e neste caso ele realmente obriga-nos a contornar aqui pelo lado esquerdo. Okay? São situações muito específicas. Tá? Ok, rotunda. Sinal de obrigação que indica então ao condutor a existência de uma rotunda. Na prática, é este o sinal que nos adverte que realmente estamos perante uma rotunda, ou que aquele local ou que aquela interseção é uma rotunda. Importa realçar o conceito e definição de rotunda. Uma rotunda, na prática, é uma praça formada por um cruzamento ou entroncamento, em que o trânsito se processa em sentido giratório e diz que esteja sinalizada como tal. Portanto, eu só poderei dizer que realmente estou perante uma rotunda se existir o sinal de obrigação a sinalizar aquela interseção como sendo uma rotunda. De reforçar que as rotundas têm regras de circulação específicas, definidas pelo atual Código da Estrada no artigo 14A, okay, que regulamenta então o trânsito e a circulação em rotunda. Nós não vamos falar hoje sobre a circulação em rotunda, uma vez que já abordámos essa temática quando falámos dos sinais de assistência de passagem, mas queria só deixar aqui esta nota. Ao entrar na rotunda, o condutor é obrigado a ceder a passagem a qualquer veículo que nela circula, independentemente da via em que o faça, por uma questão de segurança, está bem? Em termos de situação, só assim uma nota muito breve. Se o condutor pretender sair na primeira via de saída, então o condutor deve optar por transitar na via mais à direita, abordando a rotunda efetivamente na via mais à direita, okay? Saindo logo então na primeira saída. Se o condutor pretender sair em qualquer outra via de saída, segunda, terceira, quarta saída, por exemplo, tem que optar por transitar nas vias da esquerda, ou numa das vias mais à esquerda, ok? Devendo, imediatamente após a saída anterior, mudar progressivamente para a via mais à direita, para que dessa forma possa sair em condições de segurança da rotunda. Okay? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero, ou que eu pretendo sair na terceira saída da rotunda. O condutor deve abordar a rotunda junto ao eixo da faixa de rodagem, se houver duas vias na via da esquerda. Okay? Entrar na rotunda diretamente para a via ou para uma das vias mais à esquerda, circular sempre
por uma dessas vias mais à esquerda e assim que passar a segunda saída, sinalizar, mudar progressivamente para a via mais à direita e sair então junto ao lado direito. Queria só deixar aqui uma nota, é muito importante, quando o condutor pretende sair da rotunda, estar posicionado na via mais à direita, ok? Tá? Não sei se recordam, quando nós falámos da circulação em rotundas, nós demos alguns exemplos e abordámos bem essa temática. Eu depois também quero dedicar só uma aula a isso, em específico, para vos explicar melhor como é que realmente nós devemos transitar ou circular nas rotundas. Se por alguma razão isto não for possível, porque a configuração das rotundas varia muito em função do local, não é? Então o condutor deve ocupar a via mais conveniente ao seu destino. Já os condutores de automóveis pesados, por serem veículos de grandes dimensões, os veículos de tração animal, bem como os velocípedes, pelas suas características próprias, é-lhes permitido transitar sempre na via mais à direita, mas neste caso, com o dever de facultar a passagem aos condutores que circulam na via da esquerda. Okay? Portanto, é uma exceção aqui à regra, tendo em conta as suas características. Tá? Okay? Reforço que o desrespeito por estas regras de circulação em rotunda, salvo a cedência de passagem, em que se aplica o desrespeito da regra geral da cedência de passagem, o condutor poderá ser então sancionado com uma coima de 60 a 300 euros. Okay? Portanto, reforço, rotunda. Ok, prosseguindo. Muito bem. Via obrigatória para automóveis de mercadorias, tá? Portanto, via obrigatória para automóveis de mercadorias. Isto indica então ao condutor que vai então entrar numa via obrigatória para automóveis de mercadorias. E aqui é importante realçar um pormenor. Portanto, todos os automóveis de mercadorias, sejam eles automóveis ligeiros de mercadorias ou automóveis pesados de mercadorias, são obrigados a transitar na via que lhes é especialmente destinada. Está bem? Portanto, estamos a falar sobre uma via obrigatória para automóveis de mercadorias e, portanto, todos os automóveis de mercadorias, sejam ligeiros de mercadorias, sejam pesados de mercadorias, são então obrigados a transitar na via que lhes é então especialmente destinada, não podendo circular ou transitar noutras vias que possam eventualmente existir. Okay? E isto é muito importante. Já os restantes condutores, por exemplo, condutores de automóveis ligeiros de passageiros, condutores de automóveis pesados de passageiros, autocarros, por exemplo, podem transitar nesta via, portanto, não são obrigados a isso, não é? Mas podem transitar aqui, não têm essa obrigação, podendo também transitar em qualquer outra via de trânsito que possa eventualmente existir, está bem? Portanto, via obrigatória para automóveis de mercadorias, todos os automóveis de mercadorias são obrigados a transitar nesta via que lhes é então especialmente destinada, não podendo transitar noutras vias. Em relação aos restantes veículos, por exemplo, ligeiros de passageiros, automóveis pesados de passageiros, podem transitar aqui, não são obrigados a isso, podendo também circular noutras vias que possam eventualmente existir. Posteriormente, iremos encontrar este sinal que indica então ao condutor fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias. Ora, perante este sinal, os condutores de automóveis de mercadorias já não são obrigados a transitar nesta via, podendo optar por circular noutras vias que eventualmente possam existir. Okay? Portanto, fim de via obrigatória para automóveis de mercadorias. Ok. Neste caso, falamos em vias obrigatórias para automóveis pesados, portanto, vias obrigatórias para automóveis pesados. Isto significa que todos os automóveis pesados, que todos os condutores de automóveis pesados, quer pesados de mercadorias, quer pesados de passageiros, são então obrigados a transitar perante este sinal. Está bem? Indica então aos condutores via obrigatória para automóveis pesados, okay? Quer pesados de mercadorias, quer pesados de passageiros. Ou seja, todos os condutores de automóveis pesados são então obrigados a transitar nesta via que lhes é especialmente destinada. Eu trago-vos aqui, efetivamente, um exemplo que me parece ser um excelente exemplo para vos explicar a aplicação deste tipo de sinalização, vias obrigatórias. Tá? Se repararem, nós aqui temos, lá está, o sinal que indica então ao condutor, o sinal de obrigação, que indica então ao condutor via obrigatória para automóveis pesados,
ok? E nós nesta imagem conseguimos perceber a razão pela qual os automóveis pesados são efetivamente obrigados a transitar nesta via. Isto porquê? Porque se eventualmente virassem aqui à direita, é perceptível que a altura desta ponte provavelmente não iria, ou seja, não iria ser possível a circulação de muitos automóveis pesados pela sua altura. Mas conseguimos perceber que há aqui este sinal de proibição, que indica o limite máximo, ou a altura máxima permitida nesta via, portanto, proibição de trânsito proibido a veículos com uma altura superior a 2,80 m. Isto prende-se com a altura deste viaduto que aqui está, ok? Tá? Portanto, assim penso que seja fácil perceber a razão pela qual os automóveis pesados são então obrigados a circular nesta via, não podendo então aqui mudar de direção à direita. Já os restantes veículos, os automóveis ligeiros, eles não são obrigados a circular nesta via, portanto não têm esta prescrição, contudo podem, salvo se existir sinalização em contrário. Não é? Poderá também existir sinalização que o impeça, mas de um modo em geral este sinal não impede o trânsito de outros veículos na via para o qual está colocado ou orientado. Tá bem? Portanto, sinal de obrigação que indica então ao condutor via obrigatória para automóveis pesados. Todos os automóveis pesados são então obrigados a circular e a transitar na via sinalizado por este sinal. Já os restantes condutores não são obrigados a isso, portanto, podendo transitar noutras vias que possam eventualmente existir. Ok? Voltando então aqui à nossa sala virtual. Posteriormente, iremos encontrar este sinal que indica então ao condutor fim de via obrigatória para automóveis pesados. Okay? Portanto, fim de via obrigatória para automóveis pesados. Okay? Perante este sinal, os condutores de automóveis pesados, quer pesados de mercadorias, quer pesados de passageiros, já não estão ou já não são obrigados a transitar perante este sinal. Okay? Depois surge-nos aqui um novo sinal de trânsito que vai entrar em vigor agora dia 20 de abril. Okay? Na prática, o regulamento de sinais de trânsito já saiu no final do ano passado, mas só agora, dia 20 de abril, é que vai então entrar em vigor. Contudo, nós já o temos aqui e, portanto, acho que se torna interessante falar sobre ele. Este sinal indica ao condutor uma via reservada para motociclos. Portanto, isto significa que os condutores de motociclos passam a ser obrigados a transitar nesta via que lhes é então especialmente destinada, está bem? Portanto, via, eu posso colocar aqui uma vez que é um novo sinal, portanto, via obrigatória para motociclos. Portanto, indicação de que todos os motociclos são então obrigados a transitar nesta via. Tá? Portanto, via obrigatória para motociclos. Posteriormente, iremos encontrar então este que indica então ao condutor fim da via obrigatória para motociclos. Está bem? Portanto, fim de via obrigatória para motociclos. Portanto, os condutores de motociclos deixam de estar obrigados a transitar perante este sinal. Ok? Ok. Temos aqui outro sinal que é importante e que suscita também algumas dúvidas. Este sinal indica ao condutor via reservada a transporte, a veículos de transporte público, portanto, via reservada a veículos de transporte público. Tá? Okay? Vamos aqui simplificar. À semelhança, ou melhor, contrariando aquilo que nós tínhamos dito até aqui, todos os sinais anteriores indicavam ao condutor via obrigatória. Por exemplo, não sei se recordam, este indicava ao condutor via obrigatória para automóveis pesados. Isto significa que os automóveis pesados eram obrigados a lá transitar, não podendo circular noutras vias. Neste caso é diferente. Este sinal indica ao condutor uma via reservada a veículos de transporte público. O que é que isto quer dizer? Que na prática, do modo em geral, só os veículos afetos ao transporte público, mais algumas exceções que já iremos ver, é que podem transitar nesta via. Os outros condutores, como regra geral, não podem. Já eles não são obrigados aqui a circular. Podem, efetivamente, transitar noutras vias que eventualmente existem. Tá? E esta é a grande diferença entre via obrigatória e via reservada. É que na via reservada, é uma via reservada a uma certa categoria de veículos, neste caso, a veículos de transporte público. Eles não são efetivamente obrigados a circular lá, okay? Podem, portanto, transitar noutras vias.
Eu aqui gosto e prefiro mostrar aqui um exemplo que me parece que seja mais fácil para vocês perceberem a interpretação deste sinal. Okay? Trago-vos aqui realmente então um corredor de circulação. Lá está uma via reservada a veículos de transporte público. Okay? Estas vias reservadas a veículos de transporte público, para além da sinalização vertical que as sinaliza, muitas das vezes no próprio pavimento vem com uma designação de bus, inscrita no pavimento. Okay? A linha que a delimita é ligeiramente a linha longitudinal que delimita este corredor de circulação. Ela tanto poderá ser contínua ou descontínua, em função das características do local, mas ela é ligeiramente mais larga. Okay? Para quê? Para se destacar das restantes vias. Tá? Mas vamos então aqui ao nosso assunto. Portanto, via reservada a veículos afeta transporte público. Okay? Na prática, eu reforço, os veículos afeta transporte público não são obrigados a lá circular, contudo devem fazê-lo, porque é uma via que é reservada para eles, não é? Podendo então transitar noutras vias que possam eventualmente existir. Mas na prática, quem é que pode aqui circular? Muitos colegas, a primeira expressão e a primeira ideia que vem à cabeça é autocarros, pesados passageiros. É um conceito errado, ok? Porque, por exemplo, o autocarro do Benfica, o autocarro do Porto, do Sporting, não podem transitar nesta via. Porquê? Porque são veículos privados, não são afetos ao transporte público, logo não podem aqui transitar. Na prática, só podem cá transitar os pesados passageiros afetos ao transporte público de passageiros. Okay? Portanto, daí não ser correto dizer há autocarros, há pesados passageiros. Porquê? Porque nem todos são afetos ao transporte público. Tá? Devo-vos o exemplo do autocarro do Benfica, do Porto, do Sporting, que são veículos privados, portanto, destinam-se a um serviço privado, particular, e, portanto, não podem transitar nestes corredores de circulação. Okay? Para além, então, dos pesados passageiros afetos ao transporte público, também podem transitar nestes corredores de circulação os veículos de letra A, equipados com taxímetro, os táxis, propriamente ditos, okay? Veículos de polícia, veículos que circulam em missão urgente de socorro. São então os veículos que podem transitar perante este sinal ou nesta via reservada a veículos de transporte público. Okay? Tá? Vou reforçar porque é importante. Portanto, pesados passageiros afetam o transporte coletivo de passageiros, portanto, transportes públicos, veículos de letra A, equipados com taxímetro, veículos táxi, portanto, ou seja, os táxis, veículos de polícia e veículos que transitam em missão urgente de socorro. Reforço, nós, condutores do modo em geral, não podemos transitar nestes corredores de circulação. Portanto, nós, condutores do modo em geral, não podemos circular nestas vias reservadas a veículos de transporte público. Contudo, há exceções. Está bem? É-nos efetivamente permitido transitar nestas vias para mudar de direção, okay? Se for possível, mudar de direção, portanto, para mudar de direção, para acesso a propriedades privadas, caminhos particulares, garagens, para acessos a parques de estacionamento, a zonas de estacionamento, portanto, para parar ou estacionar, okay? Se for o caso disso, e ainda, claro, se transitarmos também em missão urgente de socorro. Eu vou aqui andar um bocadinho, só para nós analisarmos aquilo que acabámos de ver, tá? Portanto, ou seja, aqui esta via que está aqui no nosso lado direito é então uma via reservada a transporte coletivo de passageiros. Nós, condutores do modo geral, podemos utilizá-la, por exemplo, para aceder a uma garagem, como acontece neste exemplo. Portanto, se eu quiser aceder àquela garagem, posso efetivamente utilizar então aqui o corredor de circulação. Okay? Tá? Como nós já tínhamos visto, por exemplo, para mudar de direção, okay? Portanto, se eu pretender mudar de direção, se eu pretender aceder a esta zona de estacionamento, por exemplo, okay? Tá? Para parar ou estacionar do lado direito, se for possível, para parar o estacionamento do lado direito, que se não for possível eu não o posso fazer. Ora, este condutor não está a proceder corretamente, mas se nós analisarmos ali um bocadinho mais à frente, já vamos perceber que realmente existem aqui lugares de estacionamento. Portanto, eu posso efetivamente usar este corredor de circulação para, lá está, aceder a estes estacionamentos. Okay? No entanto, eu reforço, do modo em geral, só podem transitar nestes corredores de circulação realmente os veículos afetos ao transporte público de passageiros. Okay? Tá? Posteriormente, iremos encontrar este sinal aqui que indica então ao condutor fim de via reservada a veículos
de transporte público. Está bem? Portanto, fim de via reservada a veículos de transporte público. A partir daqui, todas as prescrições que nós tínhamos falado até aqui deixam de vigorar. Ok? Ok. Mais um sinal novo. Temos aqui mais um sinal novo que surgiu então com o novo Regulamento de Sinais de Trânsito e que também vai entrar em vigor em 20 de Abril. Está bem? Este sinal indica ao condutor vias reservadas a veículos de alta taxa de ocupação. Portanto, é um sinal de obrigação que indica ao condutor que é uma via que passa a circular numa via reservada a veículos com alta taxa de ocupação, ou seja, indica que a via de trânsito está reservada apenas à circulação de veículos que transportam duas ou mais pessoas, incluindo o condutor. Okay? O objetivo aqui deste sinal, à semelhança do que acontece noutros países, é incentivar, digamos assim, a partilha do veículo, okay? E desta forma reduzir o fluxo e a circulação de veículos nos grandes centros urbanos, está bem? Portanto, o objetivo deste sinal é realmente então incentivar a partilha de veículos, criando aqui um corredor de circulação, uma via reservada para veículos de alta taxa de ocupação, facilitando desta forma e permitindo desta forma uma circulação mais rápida, ok? Tá? Posteriormente, iremos encontrar este que indica então ao condutor fim de via reservada a veículos de alta taxa de ocupação. Okay? Portanto, fim de via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Ok. Pista obrigatória para velocípedes. Portanto, este indica também pista obrigatória para velocípedes. Este em particular que deve ser colocado no início da pista. Portanto, pista obrigatória para velocípedes. Okay? Temos aqui um exemplo. Na prática, nestas pistas para velocípedes, ou melhor, os condutores de velocípedes só devem transitar nestas pistas que lhes são especialmente destinadas, quando realmente elas existam, está bem? Portanto, os condutores de velocípedes, sempre que existe uma pista obrigatória para velocípedes, são então obrigados a transitar nas pistas que lhes são então especialmente destinadas, não podendo transitar na faixa de rodagem, ok? Chama a atenção a outro pormenor, quando não existem passeios ou bermas, okay? Isso porque acontece em alguns locais, portanto, sempre que não existirem bermas ou passeios, os peões podem e devem optar por circular nestas pistas, embora não lhes sendo especialmente destinadas, digamos assim, mas efetivamente devem fazê-lo. Eu posso-vos mostrar aqui um exemplo, fazemos aqui a transição. Por exemplo, neste caso, nós estamos aqui perante uma pista obrigatória para velocípedes. Temos ali uma coisa engraçada, temos ali um veículo. Okay. Portanto, neste caso, temos aqui realmente ao nosso lado direito uma pista obrigatória para velocípedes. Ora, nestas circunstâncias, e uma vez que não existem bermas, nem existem passeios, os peões podem e devem optar por transitar nestas pistas que, embora não lhes sejam realmente destinadas, tornam-se o local mais seguro para poderem realmente transitar, ou seja, para poderem circular. Ok? Tá? Portanto, pista obrigatória para velocípedes. Reforço, os condutores de velocípedes são então obrigados a transitar nestas pistas que são especialmente destinadas. Okay? Já os condutores de automóveis, obviamente que não podem transitar. Neste caso, indica então ao condutor fim da pista obrigatória para velocípedes, portanto, fim da pista obrigatória para velocípedes. Perante este sinal, os condutores de velocípedes deixam de estar obrigados a transitar na pista que até aqui lhes era especialmente destinada, está bem? Portanto, fim da pista obrigatória para velocípedes. Okay. Pista obrigatória para peões. Portanto, pista obrigatória para peões. Adverte então aos condutores a existência de uma pista obrigatória para peões. Neste caso, os peões são obrigados a transitar nas pistas que lhes são especialmente destinadas. Okay? Tá? Portanto, pista obrigatória para peões. Não podendo, nestes casos, circular efetivamente na faixa de rodagem. Posteriormente, iremos encontrar este aqui, que indica então ao condutor fim da pista obrigatória para peões. Portanto, fim da pista obrigatória para peões. À semelhança do sinal anterior, os restantes veículos não podem
transitar nestas pistas que são então específicas para e reservadas para os peões, está bem? Okay? Eu vou aqui saltar, depois já cá voltamos e já vão perceber porquê. Depois temos estes sinais que indicam pistas obrigatórias para peões e velocípedes, está bem? Portanto, pista obrigatória para peões e velocípedes. Este é uma pista partilhada, portanto, pista, lá está, obrigatória para peões e velocípedes, portanto, é o mesmo espaço físico que é partilhado quer por peões, quer por velocípedes, o que exige realmente aqui um dever cívico entre os seus utilizadores, tá? Posteriormente iremos encontrar este que indica ao condutor fim da pista obrigatória para velocípedes, ok? Este aqui, a diferença, ele é igualmente também uma pista obrigatória para velocípedes, ok? Só que é uma pista, ou seja, há uma separação, diria eu, ok? Tá? Há uma zona que se destina realmente ao trânsito de peões e há outra zona que se destina ao trânsito de velocípedes, tá? Portanto, pista obrigatória para peões e velocípedes, mas com separação. Portanto, há uma separação das pistas, há um espaço específico para o trânsito de peões e há outro espaço específico para o trânsito de velocípedes. Okay? Porque a artilharia, neste sentido, tem vindo a crescer. Nós temos algumas pistas na nossa cidade, inclusive com separação, okay? O que permite realmente uma melhor mobilidade destes utentes e uma maior segurança de circulação por parte destes utentes. Okay? Posteriormente, e porque faltou falar sobre isso, iremos encontrar então este sinal que indica então ao condutor o fim da pista obrigatória para peões e velocípedes, mas com separação. Tá bem? Com separação. Pista obrigatória para cavaleiros. Adverte então aos condutores da existência de uma pista obrigatória para cavaleiros. Só os cavaleiros que podem então efetivamente transitar perante estas pistas que são especialmente destinadas. Os condutores de veículos, de automóveis, por exemplo, não podem transitar nestas pistas. E eu chamo a atenção a isso porque existe realmente uma perguntinha nos vossos testes, nos vossos exames de código, com uma situação deste género, em que realmente surge este sinal que indica então ao condutor uma pista obrigatória para cavaleiros e que nos perguntam se nós podemos lá transitar. Ora, não podemos, uma vez que se trata de uma via obrigatória para cavaleiros. Posteriormente, iremos encontrar este aqui que indica então ao condutor fim da pista obrigatória para cavaleiros. Okay? Portanto, fim da pista obrigatória para cavaleiros. Pista obrigatória para gado em manada. Tá? Portanto, pista obrigatória para gado em manada. Começando por aqui. Portanto, indica então ao condutor a existência de uma pista obrigatória para gado em manada. Chama a atenção aqui um pequeno pormenor. Os nossos animais, infelizmente, não sabem código de estrada. Okay? Bem, alguns até sabem, um bocadinho, não é? Mas, de um modo em geral, os nossos animais, efetivamente, não conhecem, ou não sabem código de estrada e não têm forma de o respeitar. Portanto, quando nós falamos de uma pista obrigatória para gado em manada, significa que há um condutor. Okay? Portanto, tem animais com condutor. Quando falamos de condutor, estamos a falar de um pastor. Há um pastor que conduz os animais por estas pistas que lhe são então especialmente destinadas. Está bem? Okay? Portanto, pista obrigatória para gado em manada, ou seja, para animais com condutor, em que o pastor, que é o condutor, deverá conduzir os animais por estas pistas que lhe são então especialmente destinadas. Okay? Posteriormente, iremos encontrar este sinal aqui que indica então ao condutor fim da pista obrigatória para gado em manada. Portanto, fim da pista obrigatória para gado em manada. Ok. Velocidade mínima obrigatória. Portanto, ou seja, indica então ao condutor a obrigação de trazer a velocidade mínima ao que está indicado no sinal. Portanto, velocidade mínima obrigatória. É muito comum nós encontrarmos este tipo de sinalização, por exemplo, nas autoestradas, no acesso à autoestrada, e uma vez que as autoestradas têm realmente definido um limite mínimo e máximo de velocidade de referência, o limite mínimo de velocidade é de 50 km por hora e o limite máximo para o veículo de referência o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, é de 120 km por hora. Okay? Portanto, no acesso a uma autoestrada,
nós realmente deparamos com este tipo de sinalização, o sinal de obrigação, que indica então a velocidade mínima obrigatória, e o sinal de proibição, que indica então ao condutor a velocidade máxima autorizada. Tá? Portanto, o sinal de obrigação indica então ao condutor a obrigação de transitar uma velocidade mínima indicada no sinal. Ou seja, neste caso, o condutor é obrigado a transitar uma velocidade superior, não é, a 50 km por hora. Só vou mostrar aqui outro exemplo. Okay? Portanto, neste exemplo, nós temos o sinal de obrigação, que indica a obrigação de transitar uma velocidade mínima de 40 km por hora. Isto significa que o condutor é obrigado então, a circular a uma velocidade superior acima dos 40 km por hora. Já o sinal de cima, título de revisão, é um sinal de proibição e indica então ao condutor a proibição de transitar uma velocidade máxima superior à indicada no sinal. Okay? Tá? Mais uma vez, reforço, não confundam este sinal de obrigação, okay, que indica então a velocidade mínima obrigatória, com o sinal de informação, que são muito semelhantes, mas que é de formato quadrangular ou retangular. O sinal de informação ele indica velocidade recomendada. Okay? Portanto, ele indica ao condutor a velocidade máxima, poderia dizer eu, mas aconselhada, portanto, recomendada. Tá? Portanto, não vamos confundir os sinais de informação com os sinais de obrigação. Tá? O sinal de informação não obriga a nada, não proíbe nada, apenas recomenda, aconselha a velocidade que o condutor deve transitar. E depois iremos falar sobre ele. Okay? Portanto, voltando então aqui aos nossos sinais de obrigação. O sinal de obrigação, e reforçando, indica então ao condutor a obrigação de transitar uma velocidade mínima de, neste exemplo, 30 km por hora. O condutor terá que circular uma velocidade acima dos 30 km por hora. Posteriormente, iremos encontrar este, que indica então ao condutor fim da velocidade mínima, fim da obrigação de transitar uma velocidade mínima, neste caso de 30 km por hora, ou seja, que é indicada no sinal. Tá bem? Portanto, fim de obrigação de transitar uma velocidade mínima de 30 km por hora. Ou seja, significa que a partir deste sinal o condutor já pode circular a menos de 30 km por hora. Ok. O sinal indica então ao condutor a obrigação de utilizar correntes de neve. Portanto, este sinal indica então ao condutor o uso obrigatório de correntes de neve. Okay? Portanto, indica então ao condutor a obrigação de utilizar correntes de neve. Aqui é importante realçar que é nas duas rodas motoras. Esta obrigação de uso de correntes de neve efetivamente é nas duas rodas motoras, que são as rodas que exercem esforço de tração, são as rodas que puxam. Portanto, poderá ser o eixo da frente, como poderá ser o eixo de trás, dependendo realmente da marca e do modelo do veículo que conduzimos. Tá bem? Portanto, a obrigação de utilizar então correntes de neve nas duas rodas motoras. Okay? Se posso usar nas quatro? Posso, perfeitamente. Okay? Não há nenhum impedimento nesse sentido. Agora, é importante realçar um pormenor. Perante este sinal, eu só estou autorizado a transitar, eu só posso circular se efetivamente fizer o uso de correntes de neve nas duas rodas motoras. Portanto, perante este sinal, eu estou obrigado a utilizar correntes de neve e, portanto, só posso transitar perante este sinal se efetivamente fizer o uso de correntes de neve nas duas rodas motoras. O objetivo das correntes de neve aqui, e só para percebermos a importância, é que realmente se ganhe mais tração, ou seja, temos que ter em consideração que a principal característica da neve ou gelo é a diminuição da aderência e, portanto, o objetivo das correntes é, de alguma forma, cortar, rasgar essa neve, esse gelo, garantindo melhor tração, melhor aderência durante a própria circulação. Okay? Tá? Portanto, a obrigação do uso de correntes de neve. De reforçar, mais uma vez, que não devem confundir este sinal com o sinal de informação, que é um sinal de formato quadrangular, também ele de fundo azul, e daí gerar realmente alguma confusão, mas que apenas recomenda a utilização de correntes de neve. Portanto, aconselha o uso da corrente de neve. Não obriga. Eu, perante este sinal, não sou obrigado a usar correntes de neve. Devo fazê-lo. Okay? Que é essa a recomendação. Mas a verdade é que eu não sou obrigado, porque se trata de um sinal de informação. Já o sinal de obrigação, que lá está, se caracteriza pelo seu formato circular, indica então ao condutor a obrigação de utilizar correntes de neve. E aqui sim, perante este sinal, eu sou efetivamente obrigado a usar correntes de neve. Reforço,
só podemos realmente transitar nesta via ou perante este sinal se efetivamente fizer o uso das correntes de neve. Okay? Posteriormente, iremos encontrar este aqui que indica então ao condutor fim do uso, ou fim da obrigação do uso de correntes de neve. Portanto, fim da obrigação de utilizar correntes de neve. Okay? Se me perguntarem, então, mas eu agora tenho que tirar as correntes de neve? Não sou obrigado a retirar as correntes de neve. Se eu achar que as condições atmosféricas justifiquem que eu continue a circular com correntes de neve, eu posso e devo perfeitamente circular com correntes de neve. Portanto, não sou obrigado a retirá-las. Se eu achar que as condições justificam, eu posso perfeitamente continuar a circular com correntes de neve. Okay? Posteriormente, iremos então encontrar este sinal aqui que indica então ao condutor a obrigação de transitar ou de circular com as luzes de cruzamento acesas, ou seja, com os médios ligados. Tá? Portanto, a obrigação de transitar com as luzes de cruzamento, ou seja, com os médios ligados. Tá bem? Okay? Habitualmente, há aqui 2 ou 3 locais onde nós poderemos encontrar este sinal com mais frequência. Um deles é efetivamente na abordagem aos túneis, portanto, no acesso a um túnel. Portanto, quando nós realmente entramos num túnel, por norma, encontramos sempre este tipo de sinalização. Nas vias de sentido reversível, que são vias em que, mediante a sinalização luminosa, o sentido se pode alternar, e ainda, por vezes, nos parques de estacionamento subterrâneos, por exemplo, em como não há iluminação do sol, não é? diria eu, muitas vezes encontramos este tipo de sinalização. Tá? Portanto, indica então ao condutor a obrigação de utilizar as luzes de cruzamento, portanto, os médios. Portanto, este sinal do condutor é efetivamente obrigado a circular com os médios. Okay? Posteriormente, iremos encontrar este sinal que indica ao condutor fim da obrigação de uso de luzes de cruzamento. Okay? Portanto, fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento, ou seja, os médios. Mais uma vez, onde é que costumamos encontrar? À saída de um túnel, por exemplo, à saída ou quando uma via de sentido reversível termina, ou até à saída de um parque de estacionamento subterrâneo, são então alguns dos locais onde poderemos encontrar este sinal que indica então ao condutor fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento, portanto, de utilizar os médios. Se me perguntarem, então, mas que agora sou obrigado a desligar os médios? Não. Se eu achar que, por qualquer circunstância, devo transitar com as luzes acesas, devo permanecer com elas ligadas. Até porque pode ser de noite, pode estar a chover, e nós sabemos que, perante condições atmosféricas adversas, chuva, por exemplo, no voeiro, nós somos obrigados a circular com as luzes de cruzamento acesas, com os médios ligados, portanto, eu devo mantê-las acesas. Tá? Ou até quando são certos veículos, como é o caso de motociclos, ciclomotores, como é o caso de triciclos, quadriciclos, veículos de transporte de matérias perigosas, ou até veículos de transporte coletivo de crianças, que têm que circular sempre com estas luzes acesas e, portanto, mesmo que surja este sinal, têm que permanecer com elas ligadas. Aqui um pequeno à parte, e já que falámos na questão dos motociclos, há uma perguntinha que sai especificamente para quem está a tirar a carta de condução de motociclo, que é, perante este sinal, sou obrigado a ligar as luzes de cruzamento, os médios? E a resposta é não. Não, porquê? Porque já devo transitar com elas ligadas, não é? Ora, se estes condutores estão sempre obrigados a circular com os médios ligados, com os luzes de cruzamento ligadas, não as vão ligar porque tecnicamente elas já estão ligadas, está bem? Okay? Portanto, chama a atenção a esse pormenor, ok? Ok, muito bem. Em relação aos sinais de obrigação, é tudo. Não sei se alguém quer colocar alguma dúvida que esteja a assistir em direto. Em relação aos sinais de obrigação, como nós acabámos de ver, tentei lá estar de uma forma assim muito breve explicar o significado de cada um dos sinais e a sua aplicação em termos práticos. Tá? Espero ter ajudado. Continuem o vosso estudo. Tá bem? Lembrem-se, terças e quintas-feiras às 16 horas estaremos sempre em direto com mais uma aulinha de código. Okay? Obrigado por assistirem. Até breve.